Levítico 9, versículo 1. E aconteceu no 8º dia que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciões de Israel. Esse versículo quer dizer que no 8º dia, após 7 dias de ordenação, o chamado divino, a adoração, inaugurou uma nova criação. Todos os eventos deste primeiro serviço público ocorreram neste único dia. A adoração começou com a iniciação do Senhor, que dirige o protocolo apropriado para que houvesse adoração aceitável. Os anciões representavam a congregação, embora toda a congregação tivesse se aproximado do tabernáculo da congregação. Esse versículo de Levítico, os versículos 6 e 23, são os únicos que incluem a palavra glória. O propósito do ato de adoração inaugural era reconhecer a presença do Senhor no meio de seu povo, simbolizada pela glória do fogo que veio para a parte do Senhor no tabernáculo da congregação. Esta exibição deu a certeza de seu favor à congregação. Os cristãos podem ter confiança na aceitação e na sua adoração, através da segurança do sangue purificador de Cristo, que realizava a expiação completa, o chamado à adoração, seguindo do ritual de purificação dos sacerdotes e do povo. A conclusão foi o ato de adoração. Versículo 2. E ele disse a Arão: toma um novilho por oferta pelo pecado, e um cordeiro por oferta queimada sem defeito, e oferece perante ao Senhor. Esse versículo quer dizer que Arão e seus filhos tinham que apresentar uma oferta pelo pecado e uma oferta queimada, mesmo depois de terem passado por 7 dias de congregação. Isto demonstrava sua constante necessidade de expiação, depois que passaram a ofertar como mediadores. Versículo 3. E os filhos de Israel falará dizendo: tomai um cabrito entre as cabras por uma oferta pelo pecado, e um novilho e um cordeiro, ambos de 1 ano sem defeito, por oferta queimada. Também um novilho e um carneiro por ofertas de paz, para sacrificar perante o Senhor, e uma oferta de alimentos misturado com óleo, porque hoje o Senhor vos aparecerá. E eles trouxeram o que ordenara Moisés diante do tabernáculo da congregação, e chegou-se toda a congregação e ficou de pé perante o Senhor. Esses versículos querem dizer que o fato de Arão dar diretrizes à congregação o levou aos olhos dele. Foram requeridas 4 das ofertas da descrição dos capítulos 1 a 7. A execução, a oferta pela transgressão, envolvia restituição e era uma cerimônia privada e individual. O propósito das instruções era preparar para a aparição da glória do Senhor. A palavra aparecer ocorre 3 vezes. A aparição era a manifestação visível da presença do Senhor. Esta teofania, uma manifestação visível do Deus invisível, envolveu um clarão e fogo. A presença flamejante do Senhor lembrava a aparição de Deus a Moisés no Sinai. Do Senhor lembrava a aparição de Deus no Sinai, tornando a tenda portátil um novo Sinai. Os cristãos veem a encarnação de Jesus como a presença do Senhor. Através da sua expiação, eles recebem a glória do Senhor pela fé. Versículo 6. E disse Moisés: esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis. A glória do Senhor vos aparecerá. Esse versículo quer dizer que a maior revelação do Senhor foi a encarnação de Jesus Cristo em uma forma humana, cuja morte e a ressurreição demonstraram a glória do Senhor. Os cristãos participaram da glória do Senhor. Versículo 7. E disse Moisés a Arão: vai até o altar e oferece a tua oferta pelo pecado e a tua oferta queimada, e faz expiação por ti mesmo, pelo povo, e oferece a oferta do povo e faz expiação por eles, como ordenou o Senhor. E por isso Arão foi ao altar e matou o novilho da oferta pelo pecado, que era para si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e pôs sobre os chifres do altar, e derramou o sangue na base do altar. Mas a gordura e os rins e o redanho sobre o fígado da oferta pelo pecado, ele queimou sobre o altar, como o Senhor ordenou a Moisés. E a carne e o couro ele queimou com fogo fora do acampamento. E ele matou a oferta queimada, e os filhos de Arão lhes apresentaram o sangue que ele espargiu sobre o altar ao redor.
E eles lhe apresentaram a oferta queimada com os pedaços e a cabeça, e ele queimou-os sobre o altar. E ele lavou as entranhas e as pernas e queimou sobre a oferta queimada no altar. Esses versículos querem dizer que após juntar os elementos da adoração, os sacerdotes receberam primeiramente os rituais de purificação e dedicação. Versículo 8. Ele quer dizer que, ao ir para fora do acampamento, foi a primeira vez que Arão deixou o santuário desde o início de sua ordenação de 7 dias. A queima no animal sacrificado demonstrava que os sacerdotes em ofício não podiam se beneficiar das ofertas feitas por seus próprios pecados. Outra variação em relação à oferta pelo pecado comum era que o sangue não era levado para dentro da tenda. Não é mencionado o couro do bezerro. Aparentemente, ele foi queimado. Versículo 15. E ele trouxera a oferta do povo e tomou o bode, que era a oferta do pecado pelo povo, e o matou e ofereceu pelo pecado como o primeiro. Ele trouxe oferta queimada e o ofereceu de acordo com o costume. Esses versículos querem dizer que, ao se oferecer um bode conforme o costume em relação à oferta pelo pecado, de líderes, o animal representava autoridades e de modo representativo toda a comunidade. E trouxe, 17, trouxe a oferta de alimentos e dela tomou um punhado e queimou sobre o altar, ao lado do sacrifício queimado da manhã. E também matou o novilho do carneiro por sacrifício da oferta de paz, que era pelo povo. E os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue, que ele espargiu sobre o altar e ao redor. E a gordura do novilho e do carneiro, e a cauda, e o cobre, e as entranhas, e os rins, e o redanho sobre o fígado. E eles colocaram gordura sobre os peitos, e ele queimou a gordura sobre o altar. E os peitos e a espada à direita, Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés ordenou. Versículo 22. E Arão... Esses versículos querem dizer que os sacerdotes continuavam representando toda a comunidade ao realizar a oferta de alimento e paz, tipicamente oferecida pelos israelitas individualmente para os procedimentos das suas ofertas. Versículo 22. E Arão levantou as suas mãos em direção ao povo e os abençoou, e descer depois de ter oferecido a oferta pelo pecado, e a oferta queimada e a oferta de paz. Esse versículo quer dizer que quando Arão levantou as mãos, isso mostrou que ele invocou o Senhor. Orar pela bênção era o dever da ordem sacerdotal, sobre a bênção sacerdotal tradicional e respectivas não. Versículo 23. E Moisés e Arão entraram no tabernáculo da congregação e saíram abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu de todo o povo. A entrada de Moisés e Arão no tabernáculo confirmou a legitimidade do recém-ordenado Arão, que a partir de então entraria no santo lugar todos os dias. Moisés entrou na nuvem quando Deus desceu sobre o monte Sinai. Sua entrada agora sinalizou a presença do Senhor prestes a aparecer. Os cristãos recebem e declaram o relacionamento com Deus por meio de Cristo, que está prestes a se concretizar. Versículo 24. E saiu um fogo de diante do Senhor, e consumiu sobre o altar a oferta queimada e a gordura. Vendo isso, todo o povo gritou e caiu sobre as suas faces. Esse versículo final quer dizer que provavelmente a rajada de fogo saiu da tenda do lugar santíssimo e incinerou os restos das ofertas que queimavam lentamente. O Deus que se revelou no Sinai era agora o Deus da tenda, que habitava por meio deles. As palavras hebraicas correspondem a vendo e gritou. Podem ser um trocadilho com aparecer. A resposta do povo mostrou sua alegria e humildade. Gritou significa dar um grito estridente bem alto, e caiu sobre as suas faces. Também descreve a reação após as demonstrações flamejantes do Senhor.